Olá, seja bem-vindo ao canal Seu Bolso, Seu Dinheiro. Vamos conversar um pouco sobre o 13º salário do INSS, empréstimo consignado, a margem de 5% e uma prisão bastante notável. Neste vídeo, vamos abordar as últimas informações sobre o pagamento do 13º salário para aposentados e pensionistas. Quem realmente terá direito a receber agora em novembro. O retorno da visualização do extrato de empréstimo consignado no sistema Meu INSS e as atualizações sobre a margem adicional de 5% que pode aliviar o bolso de muitos. Além disso, traremos os detalhes da prisão de uma figura proeminente ligada a fraudes no INSS. Uma informação crucial, logo de cara, é que para quem se aposentou ou começou a receber benefícios previdenciários entre os meses de junho e outubro deste ano, o 13º salário será pago em parcela única agora em novembro, a partir do dia 24. Fiquem atentos a essa data, pois muitos podem ter direito a esse abono e talvez não saibam. Queremos muito ouvir suas histórias e dúvidas. Compartilhe nos comentários se você se encaixa nessa situação do 13º, se teve problemas com empréstimos consignados ou se tem alguma questão sobre o INSS. Respondemos a todos os comentários sempre que possível, pois sua participação nos ajuda a entender melhor suas necessidades e a produzir conteúdo cada vez mais relevante. Vamos mergulhar no tema do 13º salário. Este ano, o governo federal, pela primeira vez na história, antecipou o pagamento integral do 13º salário para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social no primeiro semestre, entre os meses de abril e maio. Essa medida foi um alívio para mais de 33 milhões de beneficiários, que puderam contar com esse dinheiro extra em um período de muitas incertezas econômicas. No entanto, é fundamental esclarecer que essa antecipação significa que a maioria dos beneficiários já recebeu seu abono anual e, portanto, não terá um novo pagamento em novembro ou dezembro. A ideia da antecipação era justamente injetar recursos na economia e auxiliar os segurados em momentos de necessidade. Contudo, nem todos receberam o 13º salário de forma completa ou sequer o receberam no primeiro semestre. É aqui que entra a informação vital. Quem se aposentou ou começou a receber algum benefício previdenciário entre os meses de junho e outubro terá direito ao pagamento do 13º salário agora em novembro. E o melhor é que esse pagamento será feito em parcela única, o que representa um valor significativo para quem esperou por ele. Para esses beneficiários, o cálculo será proporcional aos meses em que o benefício foi concedido. Por exemplo, se alguém começou a receber em agosto, terá direito a uma parcela proporcional referente aos meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Essa é uma notícia excelente para quem ingressou recentemente no sistema previdenciário. Os benefícios que dão direito ao 13º salário incluem aposentadorias, pensão por morte e benefícios por incapacidade, como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e auxílio-acidente. Ou seja, a grande maioria dos segurados do INSS que recebem esses tipos de benefícios tem direito ao abono anual. É crucial destacar, porém, que os beneficiários do BPC, Benefício de Prestação Continuada, e da renda mensal vitalícia não têm direito ao 13º salário. Essa é uma distinção importante que muitos desconhecem e que gera bastante confusão. Portanto, se você é beneficiário do BPC, infelizmente, não receberá o abono anual. Outro ponto que merece atenção é a questão do imposto de renda. Por lei, haverá desconto do imposto de renda para quem ganha acima de 2 salários mínimos, conforme as regras estabelecidas pelo governo. É sempre bom estar ciente dessas deduções para não ter surpresas na hora de receber o valor. Este desconto é uma prática padrão e não afeta a essência do benefício, mas é um detalhe que impacta o valor líquido. Agora, sobre o tão falado 14º salário. De verdade, ainda há muitas pessoas que me perguntam sobre ele. Mas a realidade é que os projetos que defendiam o pagamento do 14º salário
apresentados na Câmara dos Deputados por figuras como o senador Paulo Paim e o deputado Pompeu de Matos, estão parados. Esses projetos, que chegaram a receber mais de 43 mil assinaturas de apoio, não tiveram continuidade e sua tramitação foi prejudicada em comissões especiais e no Senado. Isso significa que, por mais que a necessidade seja grande e a expectativa tenha sido alta, o 14º salário não será pago. É uma pena, porque em um cenário econômico tão desafiador, um pagamento adicional como esse seria um grande alívio para milhões de famílias. A frustração é compreensível, dado o esforço e a esperança depositados nesse projeto. Passando para outro tema importante para os beneficiários do INSS, o empréstimo consignado. As novidades são que o extrato de empréstimo consignado e a margem consignável voltaram a aparecer no aplicativo e no site Meu INSS. Muitos de vocês devem ter notado que, por um tempo, essas informações estavam indisponíveis, gerando preocupação e dificultando o planejamento financeiro. Agora, ao acessar o sistema, é possível visualizar sua margem disponível, se você tem contratos ativos ou suspensos e se seu benefício está bloqueado ou desbloqueado para empréstimos. Para quem nunca utilizou o empréstimo consignado, o extrato mostrará 0 contratos ativos e 0 contratos suspensos, indicando que a margem está totalmente disponível, a menos que o benefício esteja bloqueado. Para aqueles cujo benefício está bloqueado para empréstimo, o INSS agora oferece uma nova opção de desbloqueio, que pode ser feita através do banco, utilizando os dados da sua conta bancária. Essa é uma alternativa importante para quem não conseguiu desbloquear por biometria e precisa acessar essa modalidade de crédito. É um avanço na desburocratização e no acesso aos serviços financeiros essenciais para o dia a dia dos segurados. E falando em empréstimo consignado, não podemos deixar de lado a tão aguardada margem de 5%. Atualmente, a medida provisória 136, que contém a emenda 07, está sob a relatoria do senador Esperidião Amin. Essa emenda propõe o aumento da margem consignável em 5%, o que representa um acréscimo significativo para muitos aposentados e pensionistas que hoje estão sem margem disponível para contratar novos empréstimos. A importância dessa medida é imensa, pois milhares de beneficiários precisam desse crédito para cobrir despesas básicas, emergências ou até mesmo para quitar dívidas mais caras. O crédito consignado é conhecido por ter taxas de juros mais baixas, o que o torna uma opção mais vantajosa em comparação com outras linhas de crédito. Estamos fazendo um apelo ao senador Esperidião Amin em suas redes sociais para que ele acolha e apoie a emenda 07. Quem puder, entre no Instagram dele e cobre a aprovação dessa margem. É um esforço coletivo que pode fazer a diferença na vida de muitos. Mesmo quem não precisa do crédito agora, pode ter essa margem guardada para uma eventual necessidade, garantindo acesso a um crédito barato e seguro. É uma questão de segurança financeira e dignidade para a população idosa e para os beneficiários do INSS. Outro ponto de preocupação para muitos são os descontos indevidos no extrato de pagamento, como o RMC e o RCC. Muitos beneficiários relatam que esses descontos continuam aparecendo. Mesmo após reclamações e tentativas de solução, é revoltante ver o dinheiro suado do aposentado sendo corroído por práticas que muitas vezes não foram autorizadas. Há um projeto apensado do deputado Marco Feliciano que trata da anistia do empréstimo consignado contratado entre os anos de 2016 e 2024. Se esse projeto realmente caminhar e for aprovado, quem não autorizou esses empréstimos poderá ter a anistia desses valores e a suspensão total dos descontos. Seria uma vitória e tanto para quem foi vítima dessas fraudes. Não é justo que o aposentado, que já enfrenta tantas dificuldades, tenha que lidar com descontos não autorizados em seu benefício. A luta contra essas práticas abusivas deve continuar.
Agora, vamos abordar um assunto que chocou o país: a prisão do careca do INSS. Este indivíduo, Antônio Carlos Camilo, apontado como um dos pivôs de um esquema de fraude milionário contra o INSS, foi preso após ameaçar testemunhas. A prisão foi determinada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, a pedido do presidente da CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS, senador Carlos Viana. Essa prisão é um marco, sendo o primeiro caso de alguém detido durante as investigações da CPMI. As denúncias contra Antônio Carlos Camilo são gravíssimas. Ele é acusado de movimentar mais de 100 milhões de reais em um esquema que lesou milhares de aposentados e pensionistas. A dimensão da fraude é tão absurda que ele chegou a abandonar uma obra de mansão de 9 milhões de reais em Brasília, simplesmente porque o dinheiro desviado era tanto que a perda não fazia diferença para ele. Imagine o nível de ganância e desrespeito com o dinheiro público, e principalmente com o dinheiro que deveria sustentar idosos, doentes e pessoas com deficiência. É inconcebível que alguém lucre tanto à custa da dor e da necessidade de quem mais precisa. As investigações revelaram que o careca do INSS possuía uma frota de carros de luxo, incluindo Ferraris, BMWs e Porsches, além de outros bens que, segundo a Polícia Federal, não representam nem um terço do que ele realmente escondeu. Isso mostra o quão profundo e devastador foi o esquema de corrupção. O dinheiro desviado, que poderia ter sido usado para comprar remédios, alimentos e garantir uma vida digna a quem contribuiu uma vida inteira, foi parar nas mãos de pessoas inescrupulosas. É um verdadeiro escárnio com a população brasileira, especialmente com os mais vulneráveis. A indignação é grande e a expectativa é que a justiça seja feita, com a devolução do dinheiro roubado e a punição exemplar dos responsáveis. O aposentado merece respeito e proteção, não ser explorado. A prisão de Antônio Carlos Camilo é um passo importante na luta contra a corrupção e na busca por justiça para os segurados do INSS. É essencial que as investigações continuem e que todos os envolvidos nesse esquema sejam responsabilizados. O ministro André Mendonça negou, porém, o pedido de prisão de um advogado que estaria defendendo essa quadrilha. Mas a prisão do careca já é um sinal de que a impunidade não prevalecerá. É um alento saber que, pelo menos em alguns casos, os criminosos estão sendo alcançados pela lei. Para finalizar, é importante lembrar que, apesar das dificuldades e das notícias desanimadoras, algumas iniciativas podem trazer um alívio financeiro. Além da possível aprovação da margem de 5%, temos a devolução em 30 dias do empréstimo consignado, que foi aprovada e representa mais uma segurança para os beneficiários. E o programa Meu INSS Vale Mais, que deverá retornar em breve com um valor de até R$ 450. Pode ser uma ajuda para as despesas de final de ano, como a ceia de Natal, para aqueles que já receberam o 13º salário no início do ano e não terão um novo abono. Fiquem atentos a essas novidades, pois elas podem fazer a diferença no seu planejamento financeiro. Acompanhamos de perto esses projetos e traremos todas as atualizações para vocês. É um momento de cautela, mas também de esperança de que novas medidas possam trazer um respiro para o bolso dos aposentados e pensionistas. Continuaremos monitorando todas as informações para mantê-los atualizados e protegidos.